Bem, gente, boa noite. Eu me chamo Ítalo e hoje nós vamos começar a nossa primeira análise mediante alguns conteúdos que nós já aprendemos e, e eu separei para vocês aqui do que eu analisei durante a semana a operação para 5 pares de moedas, tá? Mas é assim, eu vou realizar essas operações na conta demonstrativa, a qual eu aconselho quem está começando também fazer, né? Mais a um título de laboratório do que qualquer outra coisa. É claro que na minha conta pessoal, né, sem ser demonstrativa, eu já tenho uma outra visão para fazer as operações. Então aqui a gente vai ter uma certa liberdade vigiada, vamos botar assim, né? Então, o que eu tenho para mostrar para vocês, primeiramente? Bem, o NZDCAD, eu estou pensando numa formação de estrutura de venda, né? É, Bem, o que acontece aqui é que nós tivemos um rompimento dessa estrutura, da estrutura de alta, né? Vamos colocar aqui assim. Ele estava tendo uma subida e rompeu. Bem, eu estou procurando aqui uma concluência de fatores para poder estar operando a queda, porque aqui, ó, daqui para cá nós tivemos aproximadamente 430 pips, né? Ele subiu 200 pips, ou seja, subiu pela metade. E aqui está mostrando para mim, né? Bem, que eu tô com uma área muito favorável para venda, que, que é essa área da Fibonacci que fica entre 50 e 38 aqui, ó, e 38,2. Então, seria uma boa ideia de venda. Tendo em consideração que em pips nós temos um risco não tão alto, uns 200 pips, para que a gente possa ganhar aí um pouquinho a mais. Vamos ver aqui numa Fibonacci retração, quanto que daria mais ou menos. Expansão, desculpa. Teoricamente no primeiro take, teria mais ou menos isso. Uns 265 pips, dependendo do que você quer arriscar, a 4.000 pips, que seria basicamente o dobro, né? Eu vi também que no semanal ele mostra essa área boa de retração, ó, após uma queda significante, uma área boa de retração, né? Eu não estou confiando muito nesse movimento aqui de alta, tá? Porque ele
Tá vendo aqui, ó? Esse ponto aqui foi o suporte, né? Aqui em cima ele se tornou agora uma resistência, né? Só que aqui ele já começou a perder as forças para subir. Então eu não acredito que ele vá, logicamente, continuar com essa estrutura de alta. E são relevantes 400 pips para poder fazer essa operação. Então essa operação, tá, do NZD-CHF, vamos botar aqui, seria uma operação com 200 pips mais ou menos. Bem, estaria um pouco de acordo com aquilo que eu estou pensando, né? Esse rompimento de estrutura de alta, uma nova estrutura se formando e uma distância para uma zona de pips aqui não tão distante. Bem, numa conta de 3 mil dólares para uma venda dessa, sendo que ela está com um swap negativo, ou seja, quanto mais tempo ela ficar em operação, a gente perde com permanência, com tudo isso. Eu vou fazer aqui um cálculo bem baixinho para a gente fazer uma operação, tá? Eu montei uma tabelinha aqui para vocês, ó, né? Que na conta demo a gente pode colocar, vamos lá, o nosso valor inicial, que é 3 mil, a quantidade de pips, que é 200. Agora vamos dar uma verificada aqui no valor desse pip aqui. Vamos inserir os indicadores aqui personalizados, ADR. Bem, o valor está 10,05. Então o valor do pip é 10,05. E vamos botar de risco só 1% da conta, tá? 1% da conta, 30 dólares. Né? Vamos ver aqui o valor do pip que a gente quer chegar. Em 209, 210 pips. Vou botar 210 pips. Então ele diz que a minha operação é 0,0142. Vamos considerar ele sendo 0,01, porque vai ser só uma obrigação de experiência. Então eu estou realizando a venda hoje, no dia 20/1, o NZD-CHF, já levando em consideração uma possível retração no período, no frame semanal, ok? Então vamos levar o nosso risco de venda. E vamos lá. O nosso stop está dentro daquilo que a gente pensou, 25 dólares na perda. Vamos ver mais ou menos aqui onde é que a gente pode colocar o nosso ganho, vamos colocar assim. O net expansão. Esse ponto aqui. Esse aqui.
O nosso primeiro take está em 24,60. Beleza. Então, gente, nossa segunda ordem é em cima do AUD-CHF, que eu tive fazendo análise também voltada para venda. Teve um absurdo esses dias aqui sobre a questão desse candle doido aqui, né? Essa reversão. Mas vamos lá. Bem, é um alerta de venda, né? Vamos lá. Analisando aqui de uma forma, nós temos essa área aqui como um suporte, tá? Então nós tivemos essa alta e em seguida nós tivemos essa queda aqui fenomenal. Ou seja, ele acabou rompendo essa estrutura de alta e começou a cair. Aqui nessa área, né, ele conseguiu uma nova resistência, porque ele testou aqui, testou e rompeu. Veio até o final, que na verdade, para mim, o suporte, a linha de suporte era esta aqui, mas ele ultrapassou essa linha de suporte com um falso rompimento e voltou a subir quase que na mesma velocidade. Porém, a estrutura, né, que foi modificada me mostra aqui, né, se eu fosse ver por essa área, que ele já tinha passado a estrutura que eu estava pensando, mas eu opto não pelaquela alta ali doida, mas por essa aqui, de estar na área que a gente poderia aí estar fazendo a nossa venda, né? Aqui é uma área que eu achei interessante por conta desse pequeno estilinguezinho que se formou aqui, que é uma das estruturas que eu gosto de realizar a operação. Então aqui eu tenho uma estrutura de queda bem formada, uma retração que não é tão grande quanto a queda, a velocidade nesse ponto foi muito interessante, né? Que se a gente considerar que foi de praticamente 500 pips e a alta de 250 pips quase, né? Praticamente 50%. Então, esta aqui também é uma operação que nós vamos abrir com aquele riscozinho mínimo, que é o 0,01, né? No semanal, a gente vê, né, que a estrutura ela está com outro escopo aqui, mas que já começou, vamos botar assim, a perder um pouco a força. Para mim, a velocidade mais importante continua ainda sendo a velocidade aqui, ó, a velocidade de queda. Porém, a gente vê que tem essa velocidadezinha de alta que não está se comparando, não está com força o suficiente para passar dessa velocidade de queda. Lembrando que esse swap também é negativo, nós vamos abrir essa ordem aqui com o mesmo risco. Ela tem o mesmo valor do PIP, então vai ser dentro mais ou menos daquilo que a gente tinha imaginado.
vamos abrir esta ordem, mais esta ordem de venda. Então, vamos para cá. Dentro daquilo que a gente havia pensado, né? Eu estou fazendo praticamente ordens de 1 para 1. São ordens só para a gente poder efetuar nossos treinamentos e tudo mais, ok? Então, a segunda ordem aí aberta. Que foi mais uma ordem de venda, né? Na nossa análise aqui. Bem, agora, na terceira análise, a gente vai falar do CAD CHF. Bem, o que a gente tem no CAD CHF? A gente tem no CAD CHF aqui, ó, uma velocidade de queda muito boa, porém uma velocidade de alta que praticamente se igualou à velocidade de queda, né? Observa isso. Eu tenho uma ótima estrutura de venda para isso aqui. Porque a gente tem aqui como, bem, o fundo da resistência. Nós temos uma alta muito grande, né? Que está tocando nessa resistência aqui. Então, ó, ela criou aqui uma outra resistência. Bem, é um pouco assim relevante a gente observar essas estruturas por conta justamente da velocidade e da formação dos candles, né? Tanto no movimento de alta quanto no movimento de baixa. Apesar de eu ter essa estrutura, né? A velocidade de alta foi boa, a velocidade de alta, né? A velocidade de baixa foi boa, a velocidade de alta foi maior, muito maior, né? E eu posso até pensar numa possível venda, se a alta começar a perder as forças. Mas por enquanto, eu não vou fazer nada. Vamos deixar isso aqui em alerta, tá? Porque tá um pouco duvidoso ainda para mim. Essa velocidade de alta aqui, um tempo maior, estão vendo? Tá quase que, né, chegando à mesma velocidade, porém está começando a perder forças aqui. Então, para não arriscar, é melhor a gente aguardar mais um pouquinho no CAD CHF. Mas ele entra na minha linha de análise, tá? Para a gente poder analisar. E o euro AUD já para uma outra estrutura, que seria uma estrutura de compra. Aqui a gente já estaria falando uma estrutura de compra. Bem, repara que nós tivemos uma alta muito grande e uma retração que está praticamente batendo dentro daquela nossa zona, tendo em vista que eu fiz exatamente aquilo que eu falei que eu faria. Eu dispenso esses candles aqui um pouco ignorantes, né? Mas eu continuo considerando. Então a gente teve aqui, ó,
quase praticamente uns 1000 pips, entendeu? Sendo que aqui 960 pips de alta. E aí nós tivemos quase que a metade de baixa, né? Então, eu continuo considerando que essa estrutura aqui ela não foi quebrada. Então, eu tenho um avanço significativo para minha análise para fazer uma possível compra. Porém, a minha resistência, né? A resistência até a resistência, eu acho um valor muito alto para arriscar, que seria praticamente 500 pips. Então, nessa linha de análise aqui para vocês, eu não vou estabelecer isso, ok? Então, aqui eu vou aguardar mais um pouquinho. Ou, de repente, ele cair mais um pouco, até essa próxima resistência aqui, ó. Desculpa, ter esse suporte aqui, para aí sim eu tomar uma outra decisão. Bem, o EuroCAD é um também que está me chamando a atenção. Vamos localizar ele aqui, né? Então, 2 para a gente finalizar isso aí, nosso processo. Dessa análisezinha semanal, que eu só estou considerando aquilo que eu achei mais interessante. Bem, eu tenho aqui o EuroCAD. Eu estabeleci um ponto de endereço para mim aqui, ó. Porque eu tenho uma estrutura de alta muito baixa, né? Aqui no semanal, mas no diário dá para a gente ver melhor. Muito fraca, né? Eu tenho um rompimento aqui considerável da linha de resistência e um rompimento de alta também. Então, o que eu pensei? Bem, eu estou aqui numa possível, né, aparentemente seria uma reversão de tendência, que a gente teve uma alta considerável e uma velocidade de queda muito boa. Porém, a gente pode ver que aqui, nesta área aqui, mais ou menos onde está escrito esse PI, esse ponto de interesse aqui, ó, que eu estabeleci para vocês, ó, seria para mim um ponto de interesse para compra. Por quê? Porque simplesmente ficaria mais próximo da minha última resistência. Observe isso aqui, eu vou criar essa linha aqui, ó. Olha ela agora no semanal. Olha. Tá vendo aqui? Então, se eu chego até esse ponto, provavelmente o mercado vai cair um pouco mais, mas aí eu posso arriscar em torno aí de uns 300, 350 pips no máximo, para então ele ter a minha alta. Ou, claro, eu posso esperar chegar até esse ponto aqui de interesse aqui, ó. Eu posso pegar aqui e colocar ele aqui mais abaixo, né? Para verificar se isso aqui vai ser uma inversão de tendência ou não, né? Na verdade, ele está como uma inversão de tendência. Agora, eu quero saber se ele vai conseguir descer mais ao ponto da gente estar aí estabelecendo essa nossa compra, ok? Mas fica um alerta também de compra para o EuroCAD. E, por fim, a gente vai falar do USDCAD. Vamos ao USDCAD. Bem, o USDCAD,
A gente teve aqui um rompimento da estrutura de alta. A velocidade de queda boa, seguida de uma retração fraca e uma pequena lateralização. No semanal me indica, não indica uma cara assim de uma retração para compra, porém é um pouquinho distante, né? Aquilo que eu estava falando com vocês, ser muito distante. Aqui a gente está falando de 500 pips, 550 pips, é o que eu não gosto de arriscar tanto assim, entendeu? Então ele ainda está um pouquinho longe da minha estrutura, porém ele está com um forte indício aqui de que não vai chegar a isso. Então, para estabelecer essa área como um ponto de interesse para compra, sendo pela FIBO aqui, ó, uma área de retração muito legal. Então eu aqui estou pensando, não aqui pelo canal, mas né, que é dessa análise entre a gente, mas sim por outras metodologias, de estar fazendo a compra, tá? Aqui a gente procura ser um pouquinho mais conservador contra isso. Então, gente, nós abrimos de 5, nós fizemos 2 operações, que eu achei assim mais viável né, para a gente, até pela questão né, da gente inicializar isso aí, e com uma ordenzinha bem baixinha. Eu espero que vocês gostem aí da ideia e toda semana eu vou estar postando aqui novas tendências, né, se houverem, de comercialização desses pares aí em Forex, beleza? Então, a gente fez essa abertura agora, no dia 21, né, no dia 20, nosso dia 20 aqui, e vamos ver como é que vai ficar para a próxima semana. Um grande abraço aí, fiquem com Deus, uma boa noite.